Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Uma cena de novela é uma realidade de milhões. Após a recente exibição de um diálogo sobre pensão alimentícia durante um capítulo de telenovela, o aplicativo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro registrou recorde de acessos. Isso só mostra o quanto esse tema ainda é urgente, sensível e muito presente nas famílias brasileiras. Por isso, o Família na Real de hoje é um chamado direto às mães que criam seus filhos sozinhas, sem apoio financeiro e muitas vezes nem afetivo dos pais. Vamos explicar de forma simples e direta o que diz a lei sobre pensão, guarda e convivência, temas que impactam diretamente o dia a dia de tantas famílias, porque entender seus direitos é o primeiro passo para transformar a realidade da sua família. Começa agora o Família na Real, é na TV Cidade Verde. E para debater comigo esse tema, eu chamo aqui esse super parceiro do Família na Real, Dr. Elton Costa, servidor público do TJ Maranhão, mestre em Direito de Gestão de Conflitos e especialista em família e sucessões. Obrigado mais uma vez, meu querido amigo. Boa tarde, parceiro. Boa tarde, telespectadores. Sempre uma satisfação. Seja muito bem-vindo. Vamos nós a mais um programa, né? Mais um episódio, levando conhecimento de forma simples e qualificada, né? Elton, e o assunto hoje é aquele assunto que nós recebemos todos os dias dúvidas em nossa área de atuação. Recentemente nós tivemos aí uma cena de novela que viralizou, que bombou, né, em toda a internet, que diz respeito à luta de uma mãe. É uma luta diária que muitas vezes, é claro que não é assim, a gente não pode dizer que são todos os pais, como a gente sempre diz aqui, que não cumprem o seu papel, que não cumprem a sua obrigação parental, mas nós sabemos que ainda tem muitas mães que estão ali na luta sozinha. Então, segundo essa cena, a Lucimar, que é a personagem principal, que é a mãe do Jorginho, ela resolveu, depois de 8 anos que ela não recebia pensão, ela resolveu ali acionar a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Uma colega dela, que é a Daniele, que é advogada, ela explicou para a Lucimar os direitos que ela tinha. Olha, você não precisa carregar esse fardo sozinha, você pode acionar a justiça. E isso a gente vinha vendo que ela tentava conversar com o pai. Olha, eu estou criando o nosso filho sozinha, eu preciso de ajuda, eu estou me virando, como se diz, nos 30 para conseguir fazer jus ali a todas as necessidades dele. E aí nós tivemos essa cena, e depois dessa cena, Elton, o aplicativo da Defensoria Pública teve milhares de acessos e também procuras por agendamento para as mães ali procurarem os direitos dos seus filhos. Imagino, Rosa. E como você bem pontuou, né, os telespectadores vão acompanhar no transcorrer do nosso diálogo, a cena reproduz, né? Ao contrário daquele ditado, no caso aqui nós temos a arte imitando a vida. Então, a cena nada mais, né, do que reproduziu o cotidiano, que a gente já vivencia, né, no nosso trabalho diariamente. E a gente quer trazer aqui, querido telespectador, essa realidade, e nós vamos aproveitar essa cena para esclarecer o seu direito, mamãe, o seu direito, o papai também, que é exatamente relacionado o que eu tenho que fazer, né? Quando eu preciso de pensão, para quem eu tenho que recorrer, o que eu tenho que fazer, certo? E aí a gente já começa, Elton, perguntando o que a mãe, no caso, que representa a criança, ela deve fazer quando o pai do seu filho não ajuda financeiramente, porque a gente sabe que a criança, ela precisa de um representante ali para fazer esse pedido, né? Então, a gente quer que você esclareça aí para o nosso telespectador essa dúvida. Excelente. Então, como a cena na novela bem retratou, isso é uma realidade, né, de boa parte das famílias brasileiras quando o casal rompe, né? E aí a criança, na maioria das vezes, isso é uma realidade que a gente acompanha cotidianamente, a criança vai morar com a mãe. E o pai fica ali responsável
né? A gente vai ver daqui a pouco também sobre guarda, mas iniciando pela questão da pensão, o pai fica responsável por colaborar com o sustento do filho, no caso, pagando pensão alimentícia. E, como a cena bem retratou, em muitos casos, esse pai é procurado inicialmente pela mãe, dizendo, olha, nosso filho precisa comer, precisa se vestir, precisa estudar, precisa de saúde, de lazer, e esse pai voluntariamente não colabora com o sustento dessa criança. E aí, o que é que essa mãe deve fazer? Bom, ela deve procurar o sistema de justiça através ou da advocacia privada ou da defensoria pública, quando ela não reúne condições, né? Ou, isso é uma questão interessante, a lei de alimentos, que ela é de 68, ela é a lei 5.478 de 1968. Olha, desde quando já se discute pensão alimentícia, né? Então, ela lá no comecinho diz que essa pessoa que precisa de alimentos, ela pode inicialmente, sem o auxílio de um advogado, buscar a própria vara de família, munida de seus documentos, que aí ela precisa, no caso do filho, comprovar essa relação de parentesco com o pai, esse vínculo jurídico, então a certidão de nascimento, o documento de identificação dessa criança, os documentos pessoais da mãe e comprovante de endereço, enfim, aqueles documentos básicos para se demandar judicialmente. E ela pode buscar diretamente a vara. E aí essa declaração dela, esse pedido de pensão vai ser redigido a termo por algum funcionário lá da vara de família e vai para o juízo, que ele já fixa ali os alimentos provisórios. E aí alguns podem pensar, isso quer dizer que o processo vai correr sem a participação de um advogado? Não. Passado esse momento inicial, que a mãe procura a vara representando o filho, o próprio judiciário encaminha esse processo ou para a defensoria ou para a advocacia dativa, enfim, para que aí sim, dali em diante, o processo passe a ser acompanhado tecnicamente por um advogado. Mas é possível sim. Mas o que é que essa mãe deve fazer de forma objetiva? Buscar o judiciário para que, através de um processo de pensão alimentícia, esse pai seja chamado, seja obrigado a cumprir com nada mais do que a sua obrigação. O filho não está pedindo favor, o filho precisa se sustentar e o pai tem essa obrigação com ele. Inclusive, é importante que a gente diga, esse primeiro momento em que você falou sobre a possibilidade de esse acesso à justiça sem o profissional, é exatamente para demonstrar essa urgência e a questão mesmo da necessidade da criança ser até o princípio e atender ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mas a gente sabe o quanto é complexa uma ação de alimentos e quanto que realmente a gente aconselha a procura de um profissional, seja defensor, seja advogado, porque ali a gente sabe que tem que demonstrar a renda do pai, a gente sabe como tem sido complexo ali você fazer jus a esse valor, um valor proporcional, um valor justo às necessidades da criança, não é mesmo? Isso. Então, eu pontuei essa questão só até por uma curiosidade, né? Mas o importante, de fato, é que essa mãe procure um advogado ou a defensoria pública, enfim, para que esse processo tramite, né? Ele corra da forma mais adequada e se encontre a solução mais satisfatória para as necessidades desse filho. Sim. Aproveitando, Rosa, esse gancho, né? Imaginemos que, como eu falei, na maioria dos casos, ou em boa parte deles, a mãe procura inicialmente o pai, né, para que ele voluntariamente, sem precisar de judiciário, contribua com o sustento do filho. E muitas vezes ele não faz isso. E aí a criança vai crescendo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, você deve vivenciar muito isso na sua realidade. Às vezes a mãe vai procurar a defensoria e a criança já tem 5, 10 anos, né? E olha que dúvida interessante que nos chegou. No caso, como no caso da novela, a mãe poderia pedir, né, apresentando o filho, a pensão que o pai nunca pagou desde o nascimento dele, ou seja, no caso hipotético, o filho tenha 10 anos de idade. Esses 9 anos para trás, seria possível cobrar isso? Essa é uma pergunta que a gente recebe realmente todo dia. A resposta é não, porque vai sempre depender de uma decisão judicial, certo? Então, é por isso que a gente sempre aconselha, Elton, que quando os casais, eles terminem ali a relação, seja união estável, seja casamento, é importante que eles formalizem questões
referentes ao término daquela relação. E entre elas nós temos ali, se houver filhos, nós temos a regulamentação da pensão alimentícia. No caso da Lucimar, ela ficou tentando, que também é realidade de muitas mães, né? A mãe ali da cena, ela tentou por muitos e muitos anos, porque assim, eles têm um relacionamento, quem assiste a novela tem um relacionamento de certa forma amigável. Porém, ela sempre diz, olha, você não tem juízo, ela fica tentando. Vamos ajudar, vamos colaborar, eu estou sozinha tentando sustentar o Jorginho. Então, por vezes, a mãe, ela fica nessa tentativa de conversar, de não judicializar, até pelo filho, não ter aquela notícia, muitas vezes, olha, teu pai está na justiça, porque, né, às vezes chega ao ouvido da criança, a própria mãe diz. Então, para evitar todo esse constrangimento, a mãe tenta. E aí chega um momento, tudo tem limites, chega um momento que a mãe não consegue, de fato, sustentar aquela criança sozinha. Então, ela é obrigada a judicializar. É importante que se diga que sim, também pode haver um acordo, né? Na defensoria mesmo, nós temos os nossos canais de atendimento, nós ainda não temos um aplicativo como no Rio de Janeiro, mas a gente tem o site, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o atendimento ali, no caso da família, que fica aqui próximo ao Teresina Shopping, ali a Nogueira Tapeti, aquela rua, que é o prédio que eu trabalho. Então, ali fica o primeiro atendimento. Nós temos, de fato, esse atendimento. Então, a mãe, quando ela não consegue esse acordo, ela vai judicializar e o juiz vai determinar o que a gente chama de alimentos provisórios, que é o que você mencionou aí. Com essa decisão, mesmo sendo provisória, aí sim, se o pai for citado e atrasar, certo? Aí a mãe poderá cobrar qualquer valor atrasado, seja de um dia. Claro que a gente não aconselha, a gente sempre aconselha o diálogo. Primeiro, a tentativa do diálogo. Olha, por que você atrasou? Por que você esse mês não depositou? Você está sabendo da decisão judicial? E se esse ex-casal não tiver diálogo, pode-se tentar, através de outra pessoa, essa informação. Mas o certo é que, no caso da Lucimar e de outras mães, esse retroativo, que é assim que elas chamam, não poderá ser cobrado. É da decisão judicial para frente, seja ela provisória ou seja ela definitiva. Excelente, Rosa. Exatamente isso. Então, o que é que fica aqui de dica para essas mães que estão nos assistindo? Não demorem. Isso. Não demorem. Por mais que exista um bom diálogo, por mais que exista um bom relacionamento entre a mãe e o pai dessa criança, mas nada melhor do que uma decisão judicial fixando, impondo, né, os valores, as datas de pagamento, a forma de pagamento, para que essa relação, né, para que essa questão da pensão alimentícia fique bem regulamentada e garanta, de fato, os direitos do filho. Bem, Elton, então, assim, a pergunta que não quer calar, a gente quer agora saber quais são os critérios para a fixação da pensão alimentícia, porque existem muitos mitos que estão ali sempre permeando, vamos dizer assim, a questão da pensão alimentícia. É 30%, tem 2 filhos, os 2 filhos têm que receber o mesmo percentual, se pagar a escola não precisa pagar em dinheiro. Então, são muitos mitos que a gente quer esclarecer aqui ao nosso telespectador. Como é que o juiz decide? Eu vou fixar aqui essa pensão em tanto para esse pai pagar. Excelente. Isso realmente é uma dúvida muito recorrente e existem, né, de fato, muitos mitos relacionados a essa temática. O maior deles, né, já é quase um dogma, é de que a pensão deve ser fixada em 30%, ou dos rendimentos, quando o pai tem um vínculo empregatício formal, ou do salário mínimo, quando ele não tem esse vínculo empregatício, por exemplo, é um profissional liberal, é um profissional autônomo. Esse é o primeiro mito que a gente já vai desmistificar. Não existe um percentual fixo, não existe um percentual pré-determinado, nem na lei, nem na jurisprudência, nem nos melhores doutrinadores. O que o juiz leva em consideração na hora de fixar o valor da pensão alimentícia? Quando esse valor é ainda provisório, lá no comecinho do processo, a gente não tem o conhecimento da renda exata do pai, dos ganhos desse pai, da que a gente chama de capacidade de pagamento. Então o juiz fixa, normalmente, ele tem um padrão que ele adota na sua vara, ou ele usa a regra da experiência. Exemplo, é
é comum, é do senso comum, saber mais ou menos quanto é que um gari ganha, por exemplo, quanto um frentista ganha em cada cidade. Então, o juiz naquela cidade ele tem uma noção, que a gente chama de regra da experiência, para pré-estabelecer um valor ali inicialmente. Então, ele vai analisar, de um lado, a necessidade dessa criança, do Jorginho, e do outro lado, a possibilidade do pai, para que ele ache o valor mais adequado para aquela realidade, vivenciada por eles. O ideal seria que, obviamente, o pai e a mãe reunissem condições de suprir todas as necessidades do filho. Mas a gente sabe, principalmente por conta das questões sociodemográficas do nosso estado, por exemplo, que nem sempre é assim, que essa não é o mundo real, é bem diferente do mundo ideal. Então, ele vai buscar, dentro dessa relação, necessidade de quem está pedindo e possibilidade de quem vai pagar, o valor mais adequado, que supra o máximo das necessidades do filho, mas que também seja pagável por esse pai, né? Até brinco com aquele ditado popular bem antigo, galinha morta não põe ovos. Juízo nenhum pode fixar ou não deveria fixar um valor de tal forma que esse pai não consiga pagar. Por quê? Porque aí não vai acontecer, não vai se materializar a função essencial da pensão alimentícia, que é colaborar com o sustento do filho. Então, nem sempre é uma equação fácil, né, de achar essa solução, mas ela precisa ser tomada. E aí você tocou num outro ponto interessante, que são as modalidades de pagamento. Se pagar a escola não vai pagar, não vai ter nem um pouquinho em dinheiro, essa situação o juízo também vai analisar, diante do contexto de cada situação específica. Por exemplo, se o pai reúne condições de pagar a escola e ainda assim contribuir com uma parte em dinheiro, é excelente. Mas de nada adianta o juiz fixar o pagamento na mensalidade escolar e a criança não receber nada em dinheiro para, por exemplo, comer. Então, o juiz vai analisar diante, repito, da situação concreta, qual é a melhor forma, o percentual em cima ou dos rendimentos ou do salário mínimo e de que forma isso vai ser pago. Se em alguma prestação de serviço, escola, plano de saúde ou, a depender da situação, somente em dinheiro. Elton, então vamos falar também do aspecto processual, né? Se essa mãe ou esse pai que está com a criança, né? A gente também sabe, inclusive, recentemente, não sei se você viu essa notícia, nós tivemos uma notícia de uma mãe que foi presa aqui no Piauí porque ela não pagou pensão. A minha funcionária, a Vera, mando um beijo para a Vera aqui, que ela me criou meus filhos, e ela disse, doutora Rosa, e pode mãe pagar pensão? Eu não sabia que mãe, que mulher podia ser presa, porque é tão comum essa questão de o pai pagar pensão, que realmente tem situações que a gente não sabia que mãe pode ser presa. Foi até um processo que tramitava fora do Piauí, e o pai acionou a mãe se manteve inerte ali no processo, ela não respondeu, e o juiz determinou a prisão, e o juiz daqui cumpriu a prisão recentemente. Então, a gente quer trazer essa situação para falar um pouco do aspecto processual, falar um pouco do que precisa ali no caso de documentos, né, para dar entrada na questão da pensão, o próprio profissional, o que ele deve reunir, porque a gente sabe da importância, Elton, dessa mãezinha ou desse pai que cuida da criança diretamente, de ele trazer ao processo a realidade de despesas dessa criança. Porque só o que a gente vê é o pai dizendo, olha, eu constituí outra família, eu tenho outros filhos, eu não tenho condição de pagar essa pensão, só que, por outro lado, por vezes, a gente vê ele ali ostentando na rede social, ele postando uma foto numa viagem bacana. Então, a gente sabe que esse binômio, que é o que a gente chama em nossa área, que é a necessidade da criança e a possibilidade do pai, é difícil de ser comprovado no processo. Então, eu queria que você falasse um pouco da questão dos documentos, sendo bem objetiva, e a questão também, essa questão que eu falei, né, do binômio, que a gente tocou no assunto, para a população entender melhor a questão de reunir uma tabela de despesas ali no processo para a gente esclarecer bem isso. Excelente, Rosa. Então, eu vou trazer um pouquinho da visão, né, do lado de cá do balcão, de quem vai olhar esse processo para tomar a decisão mais adequada. O primeiro ponto, como você bem pontuou, e aí a mãezinha que está nos assistindo, tá, deve prestar bastante atenção. Deve reunir, quando for procurar esse advogado, a defensoria, toda a documentação que comprove
os gastos dessa criança, porque não precisa só alegar, né? O juiz precisa também se cercar de cuidados de que aqueles gastos são reais. Então, se a criança paga uma escola particular, leve o comprovante de pagamento ou o contrato escolar. Se a criança tem um plano de saúde, leve. Faça uma planilha. E aí, obviamente, essa mãe vai buscar ser a mais real possível, né? Não adianta colocar que a criança tem um gasto exagerado, por exemplo, como eu já vi muito nas planilhas de supermercado, que a gente sabe que na vida real aquele é o gasto de uma família, de 2, 3 pessoas, né? Então, você faz essa tabela com os gastos, né, que deve reunir não só alimentação, mas escola, saúde, lazer, transporte, internet, supermercado, né? Todas essas questões. Dividido ali pelos membros da casa, é bom que se diga. Exatamente. Então, se mora a criança, a mãe, um tio, a avó, então, se gasta, por exemplo, R$100 de internet, se são 4 membros, a criança seria responsável por um quarto disso. Então, R$25 de internet, por exemplo, para ficar um exemplo claro, né? Então, essas questões precisam ser trazidas para que o juiz balize. E, diante disso, o juiz vai trazer esse pai para o processo para saber, para ele dizer, olha, a mãe está alegando que você ganha tanto. Nos comprove, nos traga. E aí, quando a gente fala de pensão alimentícia para filho, criança ou adolescente, quem tem que comprovar que não ganha o que está sendo dito é o pai. Ele é que tem, em termos práticos, é esse pai que tem que demonstrar a real capacidade dele. Olha, eu não posso pagar X de pensão como está sendo pedido, porque minha renda não é essa que ela está dizendo, minha renda é essa aqui. E aí você tocou num ponto bem interessante, rapidamente, que é, muitas vezes o pai comprova documentalmente a sua capacidade através de uma carteira assinada, de um contra-cheque, mas, como você bem disse, e aí fica aqui uma dica, ele ostenta um padrão de vida não compatível com o que ele declara oficialmente no processo. E aí o juiz pode, baseado no que ele ganha oficialmente, comprovou, mas também baseado nesse padrão de vida que a gente chama, né, no nosso meio, de sinais exteriores de riqueza, ou seja, ele diz só pode pagar X porque o comprovante de renda dele é Y, mas ele tem um padrão de vida de 5X. Então o juiz pode levar isso em consideração também para aumentar o valor da pensão e fixar, sempre buscando o que é mais justo nessa relação, mas sempre buscando a melhor solução para o filho que vai receber a pensão. E em relação à questão dessa mãe que foi presa, realmente não é, né, é uma exceção na nossa realidade forense, né? Na maioria esmagadora dos casos, é a criança morando com a mãe e cobrando pensão do pai. Excelente, muita coisa para conversar ainda, Ailton. Vamos agora para um rápido intervalo, não sai daí que o Família na Real volta em 1 minuto. Estamos de volta com Família na Real, falando sobre pensão alimentícia e direito de convivência. Aqui comigo o doutor Elton Costa, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, especialista em família e sucessões, parceiro aqui do nosso Família na Real. Elton, estávamos conversando aqui sobre a fixação ali do percentual da pensão alimentícia. Isso, nós já dialogamos no primeiro bloco, né, sobre essas questões, como o juízo fixa, quais são os critérios, qual é a documentação, o que a mãe deve fazer. E aí me veio uma questão, Rosa, que ainda é muito comum. Eu ainda recebo muito essa dúvida, acredito que você também na sua prática cotidiana, que é a seguinte, a mãe, ela pode impedir o pai de ver o filho pelo fato dele não estar pagando a pensão alimentícia? É muito comum. A gente sabe que nem sempre os casais, eles acabam a relação de forma amigável, respeitosa, e esse diálogo muitas vezes ele não existe após o final da relação. O que existe são mágoas, são pais que muitas vezes usam a criança para atingir o outro, como a gente diz, e essa situação é muito comum. E por vezes, Elton, não é nem por maldade, é porque ou por desconhecimento, ou porque essa mãe, de fato, ela já está muito cansada. E a forma que ela encontra, realmente, de receber essa pensão é proibindo o pai de ter essa convivência. Eu já vi muitas situações, porque a gente sabe que, por vezes, a justiça demora, a mãe não consegue ali, por exemplo, regulamentar um valor da pensão
que ela considere justo, porque a gente sabe que tem os alimentos proporcionais ou provisórios ali no início, mas muitas vezes esses alimentos eles não são altos, né? Eles são ali um percentual que o juiz ele vai fixar e ele ainda não tem acesso a todas as informações da renda do pai naquela situação. Então, por vezes, ele coloca um percentual que a mãe diz, poxa, doutora, só isso. Claro que a gente pode recorrer, pode entrar com um recurso para o tribunal para tentar mudar, mas muitas vezes ali a mãe ela não procura a gente e realmente fica aquele percentual até o final do processo. Então, com essa situação, a mãe, ela diz, olha, pois eu não vou deixar o pai ver a criança. E faz aí um joguinho, vamos dizer assim. Então, isso não pode. Uma coisa é a pensão alimentícia, outra coisa é o direito de convivência. Inclusive, Elton, eu vejo também, muitas vezes, profissionais pedindo pensão alimentícia sem antes regulamentar a guarda. Então, eu falo muito isso. Quando é que eu posso pedir alimentos, né, que é a pensão alimentícia? A gente pode pedir numa ação autônoma, só uma ação de alimentos. A gente pode pedir a guarda, regulamentar a guarda, o direito de convivência do pai ou da mãe que não esteja com a criança e também a pensão alimentícia. A gente pode pedir a pensão alimentícia dentro de uma ação de divórcio, por exemplo, dentro de uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Então, a ação de alimentos, ela pode estar ali dentro de todas essas ações. E como é que eu vou pedir alimentos se eu não regulamentei a guarda? É preciso saber, a guarda vai ser compartilhada, ela vai ficar com lá de referência ali com a mãe, então eu vou pedir pensão alimentícia para o pai. Não, a guarda é unilateral para o pai. O pai vai ficar com a criança, ele vai tomar as decisões e é a mãe quem vai pagar a pensão. Então, eu preciso regulamentar essa guarda, o direito de convivência, para que eu peça os alimentos. Então, é importante dizer, mãezinha, se você não está recebendo a pensão como você deveria para o seu filho, não desista, procure a justiça, procure um profissional que possa estar, acompanhe seu processo. Muitas vezes a gente vê que não há esse acompanhamento, a mãe muda de endereço, ou então o pai muda de endereço, não informa na justiça, ou houve uma alteração, descobriu que a criança tem algum problema e precisa de um acompanhamento mais de perto, precisa de um sustento ali, um valor, tem uma despesa maior. Tudo isso, você, mamãe, que tem um processo, precisa atualizar seu advogado, seu defensor público. Porque muitas vezes a gente vê, Elton, que o processo não anda, né, que é por alguma situação que a própria parte ela deve ali informar no processo. Então, respondendo à sua pergunta, não pode existir essa situação. O pai atrasa a pensão, você procura a justiça para que o profissional entre com a ação de execução de alimentos, ação de cumprimento de sentença, que é uma ação que vai cobrar aquela pensão atrasada. Não é isso? Excelente, Rosa. E aí você tocou em dois pontos, né, que eu gostaria de trazer um adendo, né, se você me permite. Por exemplo, se essa mãe, aí você respondeu com brilhantismo, que não pode criar óbice, ou seja, impedir que o pai conviva com o filho pelo fato dele não estar pagando pensão. E aí, se não existe ainda uma demanda, uma ação para discutir, para regulamentar essa guarda e essa convivência, o pai pode ajuizar essa ação, né, que vai correr, que vai andar em paralelo à de pensão alimentícia, para que o juízo diga, olha, mamãe, a gente está discutindo aqui pensão. Se ele não pagar, a gente vai ver daqui a pouco as consequências, mas ele tem o direito de conviver com o filho. Então, isso aí pode ser regulamentado, fica aqui, inclusive, para os pais que estão nos assistindo, que passem por essa situação da mãe usar o atraso da pensão, que a gente sabe que nem sempre é por má vontade do pai, às vezes algumas circunstâncias da vida impedem que ele pague a pensão correta, pague em dia. Então, ele pode, sim, buscar os direitos dele, porque, na verdade, os direitos são do filho, de conviver com o pai, né? E vice-versa. Então, se aí estiver acontecendo, ele pode buscar resolver essa questão judicialmente. Então, excelente, mas, de fato, não deve, né, fazer esse, entre aspas, joguinho e acabar, porque, no final das contas, ele vai acabar trazendo maiores prejuízos para o próprio filho. E essa convivência também, Elton, ela deve ser ampliada, inclusive. Sim. É um direito que é do pai,
né? Que é daquele que não está ali com o lado de referência da criança, no caso de guarda compartilhada, é aquele que não mora com a criança, ou seja, o pai ou a mãe, mas é um direito também da família do pai, da família da mãe, dos avós. Então, é muito saudável para a criança, e isso a gente sabe que tem estudos na psicologia que falam o quanto que é muito mais saudável essa criança ela ter essa convivência, ela ter esse direito a conviver, a ter os pais, ela não tem que escolher, assim a gente diz, né? Acaba o relacionamento, a criança ela não tem que escolher, nem o adolescente, olha, eu prefiro meu pai, eu prefiro minha mãe, ela continua sendo filha dos dois da mesma forma. Então, essa história de que, quando separa, a criança fica com a mãe, não existe mais, né? A gente sabe que houve uma questão histórica, uma evolução, que hoje não, que o que né, que nós vamos já conversar, e eu quero aproveitar para que você esclareça aqui para a população a diferença de guarda unilateral para guarda compartilhada. Hoje mesmo eu tive uma audiência em que ali o pai tinha essa dúvida, porque também tem muitos mitos em relação à questão da guarda compartilhada. Exatamente, Rosa. E aí a gente vai esclarecer, né, desmistificar alguns deles, a começar pelo clássico entendimento, né, daquele senso comum de que a guarda compartilhada significa compartilhar o tempo da criança, né, dividir de forma igualitária o tempo da criança. Ou seja, se a guarda for compartilhada, a criança vai morar, por exemplo, uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Esse é o primeiro mito que a gente vai derrubar. E quem acompanha a gente, Elton, sabe que a gente já falou isso aqui várias vezes. Exatamente. Então, quase todos os programas a gente esclarece isso. A gente reforça que é para, né, que esses mitos acabem, né, caindo por terra e que a gente encontre, quando eu digo a gente, o sistema de justiça encontre as soluções mais adequadas. Então, a guarda compartilhada, ela significa, de uma forma bem simples, para o nosso telespectador entender, a divisão de responsabilidades e das tomadas de decisões em relação às questões do filho. Então, a regra é que se aplique a modalidade compartilhada, ou seja, os pais se separam, a criança vai morar, por exemplo, com a mãe, o pai vai conviver em momentos determinados com o filho e eles podem, nessa dinâmica, compartilhar a guarda, ou seja, as decisões, as responsabilidades em relação ao filho. A regra é que seja assim. A própria legislação excetua, cria algumas exceções, que é quando um dos pais vai lá, ou o pai ou a mãe vai lá e diz, olha, eu não quero a guarda do filho. Já aconteceu muitas vezes, do pai dizer em audiência para o juiz, olha, eu não quero compartilhar a guarda, eu quero pagar pensão e conviver em determinados momentos, mas eu quero que só a mãe tome as decisões. Eu não me sinto capaz para isso. É possível? O juiz vai aplicar a modalidade de guarda lateral com a mãe como guardiã. A outra possibilidade é quando fica demonstrado através do estudo, por exemplo, do psicossocial, que esse pai, por mais que ele queira compartilhar a guarda, mas ele não reúne condições de tomar as decisões, de gerenciar, de compartilhar o gerenciamento da vida do filho. Então, o juiz também afasta a guarda compartilhada e nomeia a mãe como guardiã. E a outra exceção foi acrescentada em 2023 com a Lei 14.713, que é quando há indícios de violência. Então, lá no começo do processo, o juiz pergunta para a mãe e pai, existe alguma relação de violência nesse contexto? Se a mãe disser sim, ele saiu de casa, está afastado através de uma medida protetiva, alguma coisa assim, também é uma possibilidade do juiz afastar a modalidade compartilhada e fixar o lateral em favor da mãe, né? Atribuir a guarda à mãe. Aí tem uma questão de entendimento doutrinário, se essa violência precisa impactar diretamente o filho. Há aqueles que entendam que qualquer violência em relação à mãe já tem um reflexo em relação ao filho, há os que entendam que para que o motivo do indício da violência, antes de ser completamente apurada, sirva para afastar a guarda, precisa que esse impacte diretamente no filho. Por exemplo, um exemplo clássico, o filho presenciar o pai agredindo a mãe. Então, há um entendimento que, nesse caso específico, realmente não tem o que se fazer. É se afastar o pai e aí se aplicar, inclusive, se for o caso, uma convivência assistida. Sim, então, vamos já falar aqui. Isso. Então, de forma simples, guarda compartilhada é quando os dois pais participam, cogerenciam, administram conjuntamente as vidas do filho, tomando as decisões e dividindo as responsabilidades. E a guarda unilateral é quando isso incumbe
né, quando isso é atribuído a somente um dos genitores, seja o pai, seja a mãe, e aí nessas questões que eu falei aqui, que são as exceções à regra da guarda compartilhada. E é importante que se diga também que a guarda compartilhada, mesmo que os pais morem em estados diferentes, sim, mesmo que os pais morem em países diferentes, nós temos aí entendimento pacífico dos tribunais superiores, inclusive, que isso não é um impedimento para que se aplique a guarda compartilhada. Exatamente porque hoje essas decisões, elas podem ser tomadas à distância, sim, pelo WhatsApp, pelo telefone, por uma chamada de vídeo. Então, o importante mesmo é que esses pais, eles consigam entender, Elton, que eles precisam ter o mínimo de diálogo para educar essa criança. Como é que a guarda compartilhada, ela vai funcionar se esses pais não conversam? É o que todo dia me perguntam na defensoria. Doutora, como é que eu vou ter guarda compartilhada se eu não falo com ele, se eu sou bloqueada do telefone dele? E, de fato, é difícil. Sim. É difícil a implementação, a efetivação da guarda compartilhada, mas é o que a lei determina. E por quê? Porque a lei, ela sempre pensa no melhor interesse da criança. A criança, ela precisa e ela tem o direito de que ambos os pais tomem decisões sobre a sua vida, não é isso? Exatamente. E aí, Elton, as pessoas devem estar se perguntando como é que elas podem propor essas demandas, né? Através aqui da Defensoria Pública, que é onde eu trabalho, que é para você que não pode pagar advogado, que você que tem um perfil defensorial de ser assistido pela Defensoria ali no estado do Piauí, nós temos até 3 salários mínimos, a pessoa poderá ser assistida pela Defensoria, tem os critérios que a gente diz ali para que a pessoa realmente possa, no caso de direito de família, ser assistida pela Defensoria. E aí nós temos o site da Defensoria, onde você vai encontrar todos os telefones da Defensoria, porque lá na Defensoria, Elton, a gente tem vários núcleos, né? Nós temos várias especialidades. Então, não tem um único telefone que a pessoa poderá ter acesso. Então, ela tem que decidir ali, olha, eu vou precisar da Defensoria de Família, que é onde eu trabalho, então ela procura o primeiro atendimento, lá no site vai ter o telefone. Olha, eu preciso da Defensoria do Consumidor. Então, ela vai lá no site, que é esse aí que vocês estão vendo na tela, defensoria.pi.def.br, e nós temos também o perfil da Defensoria no Instagram, Defensoria Piauí, que tem todas as informações diariamente sobre a Defensoria Pública. Excelente, Rosa. E só que, fazendo um adendo em relação ao trabalho da Defensoria, esses núcleos eles são importantíssimos, por quê? Porque especializam o trabalho, né? Então, quanto mais especializado for o defensor, maior, né, melhor será o serviço por ele prestado. Isso é relevantíssimo. E aí, aproveitando que a gente estava falando de guarda compartilhada lateral, e aí é um dos outros mitos, que guarda se confunde com convivência. E aí eu queria saber de você, Rosa, como é que é fixado esse direito de convivência? Sim. Pode haver, por exemplo, situações em que essa convivência é supervisionada? Isso. Essa questão de convivência e guarda é uma constante. Eu tive mesmo uma audiência recentemente em que o juiz fez uma única pergunta para o pai. Você quer a guarda compartilhada ou a guarda unilateral para a mãe? Você já conversou com sua defensora? Aí ele dizia, não, doutor, eu quero participar da vida do meu filho, eu quero ver mais meu filho, eu quero pegar mais meu filho, quero ter esse contato maior. Então, isso não é guarda, isso é direito de convivência. A questão é que a guarda, ela traz um dispositivo no código que ela diz que o pai e a mãe, eles devem ter a quantidade maior possível de tempo distribuído ali equitativamente com a criança. Mas a gente sabe que isso não é possível nem sempre. Então, hoje, é claro que a gente procura fazer ali esse plano de convivência, levar o juiz da forma mais que reflita a realidade daquela família. Não, olha, a mãe fica com a criança, mas o pai, ele pode ver 3 vezes na semana, ele pode pegar a criança. Então, essa história, Elton, de também pai que só vê o filho a cada 15 dias, que só vê o filho no fim de semana, como eu vivo perguntando, como esse pai vai construir vínculos com essa criança. Então, é importante dizer que a convivência é isso, é estar com seu filho. Já a guarda é a gestão dos interesses do seu filho, que pode ser unilateral ou compartilhada, de acordo com a legislação brasileira. Como o Elton colocou, a unilateral
um dos dois toma as decisões, a compartilhada, ambos, e falando de uma forma mais resumida e mais direta possível. E ambos vão tomar essa decisão. No caso da convivência ou a antiga visita supervisionada, é exatamente nessa situação que o Elton trouxe de possibilidade de risco para a criança. Então, muitas vezes, a mãe chega à defensoria, doutora, eu não quero a guarda compartilhada. Aí depois eu vou explicar para ela, olha, você não quer, é que o pai veja a criança mais vezes. Por quê? O que está acontecendo? Porque o ideal é que ambos tenham esse direito livre, certo? Olha, eu quero ver meu filho, eu vou pegar meu filho, eu aviso com antecedência, né? O importante é esse aviso prévio para que a mãe possa preparar tudo, possa preparar inclusive a criança pode estar na escola, ela pode estar doente, então o pai quer pegar a criança, olha, eu queria pegar o Jorginho para a gente passear. Eu posso pegar ele sexta-feira? Pode. Pronto, ela deixa ele pronto e vai pegar. O ideal é essa flexibilidade. Por quê? Porque a criança ela vai se sentir num ambiente seguro, né? Então, porém, pode acontecer que a mãe diga, doutora, como já aconteceu, o pai ele leva a criança para ambientes que não são saudáveis, ele, no fim de semana, exagera na bebida, leva o Jorginho para bares, e realmente já houve problemas em relação a isso. Ele está num ambiente em que a madrasta, ela bate na criança, ou a avó, eu já tive situações. Sim. Não, o pai, ele tem problemas com álcool, problemas com droga, ele representa um risco para aquela criança. Então, todas essas situações que poderão representar, de alguma forma, um risco para a criança ou adolescente, poderá existir a questão da convivência assistida. Mas, provavelmente, o juiz ele vai pedir um estudo social. Por quê? Porque, na maioria das vezes, fica aquele ping-pong no processo. A mãe diz, olha, o pai, ele não tem condição nem aptidão, ele representa um risco para a criança. Aí o pai diz, não, eu não represento risco, é mentira dela, é história dela. Então, fica aquela confusão de sempre, que a gente sabe que é bem comum Sim. na nossa área de atuação, e a criança no meio ali. Então, o juiz ele vai ter que ter esse auxílio, esse suporte de uma equipe multidisciplinar para que ele diga, olha, de fato, a criança está com o pai e vai representar um risco. Então, vai ter ali o psicólogo, vai ter ali a assistente social, que vai fazer esse estudo, vai à casa do pai, ele poderá conversar com pessoas da escola, com profissionais, por aí vai, não é isso, Elton? Isso, e esse estudo, ele, em situações de conflito acentuados, né, para se discutir guarda e convivência, ele é importantíssimo, por quê? Para auxiliar na tomada da decisão mais adequada, mais satisfatória para os interesses do filho. Porque a gente sabe que um afastamento de convivência por um longo tempo pode gerar prejuízos de tal maneira que sejam, em algumas situações, irreparáveis. Então, o juiz ele tem que se cercar desses cuidados para tomar, de fato, a decisão mais apropriada para cada caso. Certo. Então, a conversa continua já, depois do intervalo. É bem rápido, não saia daí. Voltamos com Família na Real e estou recebendo no programa de hoje o Dr. Elton Costa, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, especialista em família e sucessões, para debater sobre pensão alimentícia e outras questões importantíssimas que nós estamos no programa de hoje tratando, e a gente trouxe aí algumas situações que viralizaram na internet recentemente. Uma delas foi uma cena de novela Sim. que nós apresentamos aí no início, em que uma mãe, Elton, estava ali atrás do direito dos seus filhos. E ela acionou o aplicativo da Defensoria Pública e, a partir daí, nós tivemos milhares de acessos e agendamentos na Defensoria Pública. E de todo o Brasil, eu soube que foi assim em todo o Brasil. Então, isso só retrata, como eu dizia no início do programa aqui, como essas situações, elas são comuns, como as pessoas ainda, elas não conhecem de fato os seus direitos, conhecimento é poder. E é isso que a gente traz aqui no Família na Real, essa informação leve, essa informação objetiva, direta e completa, acima de tudo. Um programa desse aqui, que a gente conversa 50 minutos, a gente traz todas as questões referentes aos temas que a gente se propõe aqui a falar. E agora a gente vai falar sobre pensão atrasada. Elton, que é
vamos dizer aí, é o maior problema que envolve a questão da pensão? Eu diria que são dois. É a questão do valor, né, que a gente tem muita dificuldade, a mãezinha, o pai que está com a criança, em comprovar a renda daquele que vai pagar a pensão, e a questão da pensão atrasada. Exatamente porque essa situação, assim, a gente sabe que cada dia está mais difícil, a questão do emprego, a questão da renda, a gente sabe que é um problema social mesmo, e nós temos essas situações de pensão atrasada. Claro que nós também temos a situação muito comum daquele pai que não cumpre o seu dever parental, que acha que pensão é brincadeira, Elton. Então, esclareça aí o que acontece com o cidadão que não paga pensão alimentícia regularmente, conforme a decisão judicial. Excelente, Rosa. Olha só, o carro-chefe, né, que a gente costuma brincar das varas de família são as ações de pensão alimentícia. Primeiro, para fixar o valor da pensão e ali, né, chegando em segundo lugar, disputando o pódio, né, subindo no pódio, melhor dizendo, as de cumprimento de sentença, ou vamos tratar de uma forma mais simples, as execuções de alimentos, né? Então, são aquelas ações, né, aqueles processos, aquelas demandas para cobrar uma pensão que foi fixada e está atrasada. E alguns pontos a gente precisa delimitar. Por exemplo, não precisa esperar, é um mito que se tem também, não precisa esperar 3 meses para cobrar a pensão. Não, você trouxe lá no começo, atrasou um dia, já pode ser executado. Obviamente o bom senso diz para entrar em contato, saber por que atrasou um dia, 2, isso pode acontecer. Mas atrasou um dia ou um mês, já pode ser executado. A mãezinha já pode ir lá buscar a defensoria e dizer, olha, está com um mês que atrasou. Então, o processo vai ser peticionado no processo, vai entrar uma petição no processo para dizer, olha, ele não pagou, está atrasada. Ok. Outra questão interessante, não precisa atrasar o valor total. Suponhamos que o valor da pensão alimentícia seja de um salário mínimo e naquele mês ele pagou metade e já a outra metade já atrasou um mês, já pode executar esse pedaço, né, que a gente chama esse pedacinho atrasado. Obviamente você não vai executar, você não vai movimentar a máquina toda, porque isso tem custo por R$1 de atraso, né? Mas se o valor for razoável, sim, ou resumindo, não precisa ser o valor todo. Então, atrasou, começa a execução de alimentos. E aí, quais são as possíveis consequências para esse devedor de pensão, para quem está com a pensão atrasada? O mais grave delas é a possibilidade da prisão civil. Ou seja, hoje a única forma de se prender alguém por questões que não estão relacionadas a crimes lá na esfera penal é o atraso de pensão alimentícia. Então, atrasou pensão alimentícia, é possível que esse pai seja preso. E aí não é uma sanção, é uma forma de forçá-lo a pagar. Existem quem defenda, alguns doutrinadores que defendem que isso deve, né, buscar outros meios, criar fundos, etc. Mas, na nossa experiência, me parece que a sua é a mesma que a minha, é que como eu costumo brincar, quando a sirene toca, o dinheiro aparece. Então, ainda é a forma mais eficaz de fazer com que esse pai, né, pague essa pensão atrasada. A outra forma é que a gente chama de expropriação de bens, ou seja, buscar bens ou valores para o pagamento dessa dívida atrasada. E aí o sistema de justiça, o judiciário, ele reúne alguns mecanismos que facilitam essa busca. E aí eu vou citar aqui 2 que são os mais comuns, que é o Sisbajude, que é um sistema que a gente acessa as informações bancárias desse devedor. Então, com o CPF dele, a gente consegue de imediato ter a relação de contas bancárias e os saldos. Então, suponhamos que a mãe vá lá na defensoria, a defensoria comunica ao juiz, olha, o pai está devendo R$500. A gente dá uma busca no Sisbajude e se achar uma conta, qualquer uma delas, às vezes o pai tem inclusive mais de uma, esses bancos digitais hoje são muito comuns, né? Então a gente às vezes coloca lá, o cidadão tem 3, 4 contas em bancos digitais e aí a gente dá um comando. Apareceu o valor da dívida em alguma dessas contas, a gente dá o comando e o sistema bloqueia. E o outro, também muito comum, que é de acesso rápido, é o Renajude, que é relacionado a veículos. Então, pelo CPF,
ou pela placa, a gente consegue saber se aquele automóvel, por exemplo, é do devedor ou se ele tem algum automóvel em seu nome. Então, basicamente, estou falando aqui, existem outros mecanismos, alguns mais gravosos, como quebra de sigilo bancário, que aí afeta uma busca de situações mais avançadas, né, que a gente usa de uma forma sucessiva. Então, a gente consegue saber movimentação de cartão de crédito, a gente consegue saber a abertura de conta, né? A gente consegue buscar no Infojude, por exemplo, as declarações de imposto de renda. Muitas vezes, Elton, por que a abertura de conta pode ser interessante? Muitas vezes o banco exige um comprovante de renda. Então, às vezes, ele não declara no processo, mas para abrir uma conta no banco, ele precisou informar. Sempre, né? para abrir uma então, conta. O sistema hoje tem mecanismos. E, o mais interessante, para a nossa região, principalmente nas comarcas menores, imaginemos cidades do interior do Piauí, é a busca ainda pelo oficial de justiça. Tá? Então, vou usar exemplo lá em Caxias. Nós já apreendemos, por exemplo, já houve uma satisfação de execução de alimentos com aquelas carretas de som. Eu acho que é carreta de som, né? Que chama, que paredão. Então, o cidadão, ele tinha um paredão daquele. E o oficial de justiça foi e apreendeu. É caro aquilo ali. Caro. Inclusive, ele pagou a dívida. Por quê? Porque se fosse vender para extrair o valor, ia ser prejudicial para ele. Então, ele preferiu pagar a dívida para reaver. Então, nós já temos casos de bicicleta Speed. Hoje tem bicicletas que custam 20, 30 mil reais. Né? Nós temos, por exemplo, já aconteceu com a gente, com o oficial de justiça, televisão de 60 polegadas. É importante que se diga que todas essas medidas que a gente conversa aqui, elas não são fixadas de forma automática pelo juiz. Não é bem assim, porque o que a gente ouve muito também, Elton, que é por desconhecimento, olha, se não pagar vai preso. E a gente sabe que não é assim. O devedor de alimentos, ele tem que passar por um processo onde a gente chama de contraditório, de ampla defesa, em que o interessado, que é a mãe representando a criança, ela vai entrar com essa execução de alimentos, vai ali ter todo um processo. Ele vai ser citado, no caso intimado, no cumprimento de sentença para pagar ou justificar o não pagamento da pensão, ou seja, ele vai ter ali ele vai ter um prazo de defesa em que ele vai procurar um defensor ou um advogado também para que ele possa se defender. Ele dizer, olha, eu não paguei por isso, olha, juiz, eu posso parcelar? Eu reconheço que realmente eu atrasei, porque eu estava desempregado, ou porque eu passei por um momento difícil de saúde, eu fiquei sem trabalhar. Então, diante disso, ele vai justificar, que a gente chama assim, o porquê que ele atrasou. Tem uma questão interessante, chega muito isso também lá para mim, certamente chega para você, que é a possibilidade de cobrar valores que estão atrasados mesmo depois de muito tempo. Ou seja, o juiz fixou agora, o pai passou 2, 3 anos sem pagar, e a mãe pode pensar, poxa, mas esse tempo todinho eu acho que eu não vou mais conseguir receber. E aí é possível essa cobrança por esse período que passou muito sem o pai pagar, por exemplo? A gente quis trazer essa dúvida, Elton, porque eu acredito que o telespectador já ouviu falar em algo chamado prescrição na justiça, que é exatamente quando você perde ali a possibilidade de exercer o seu direito. A gente sabe que tem prescrição, decadência. Então, existe um prazo, de fato, para que você possa fazer essa cobrança, mas é importante que é 2 anos, a contar do vencimento de cada parcela de alimentos. Mas é importante aqui, porque a gente não quer entrar nessa esfera processual, é importante que se diga o quê? Que, em relação à pensão alimentícia, o menor de idade, ele não vai ter esse prazo que vai correr, ou seja, vai haver uma suspensão daquele prazo, tanto para o menor como para o incapaz. Ou seja, se, no caso aqui do Jorginho, que a gente viu, o juiz fixou a pensão, ele tinha 8 anos, até os 18 anos, se o pai atrasar, que é o Vasco, o danado do Vasco, se ele atrasar a pensão, a mãe pode cobrar normalmente, porque essa prescrição ela não vai correr nessa situação. Só para que você entenda que é uma situação importante, né?
Perfeito. E outra coisa aqui, Elton, para a gente encerrar aqui as nossas dúvidas, vamos falar um pouco sobre as medidas atípicas. Eu tenho certeza que o nosso telespectador já ouviu aí dizer que aquele pai que não paga pensão, ele pode ser preso, ele pode ter o bem penhorado, mas ele também pode, por exemplo, ter suspensa a sua carteira de habilitação. Veja só, Elton. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas medidas que não são somente aquelas que a gente falou até agora. Excelente. As medidas atípicas, né, elas ganharam notoriedade, ficaram famosas, né, da pandemia para cá, ou seja, foram aplicadas, né, em algumas situações específicas. E as mais comuns, né, a mais comum delas é a apreensão da CNH. Mas a gente tem várias possibilidades, apreensão de CNH, restrição de circulação, por exemplo, aquele sistema que eu falei do Infojude, pelo próprio sistema, hoje não precisa mais oficiar para os Detrans, é possível restringir a circulação de veículo, apreensão de CNH, o bloqueio de transferência, enfim. São medidas excepcionais que o juiz adota quando esgotadas as medidas tradicionais, ou seja, penhora através dos sistemas, então o juiz pode. O credor indica, olha, ele trabalha com isso, se você bloquear isso, vai compeli-lo a pagar. Então, são algumas medidas, e aí são várias, dá um programa só sobre isso. Né, que o juiz adota de forma atípica, ou seja, ele sai daquelas medidas padrões, das medidas típicas lá do Código. Sim. Então, ele tem um rol que não... cartão de crédito, carteira de motorista, passaporte em algumas situações. Né? Então, são essas medidas que fazem com que o devedor se sinta obrigado. E aí, só para encerrar essa parte, tem uma medida que todo mundo vai achar interessante, aproveitando o gancho do nome do pai, do nosso exemplo da novela. Sim. O devedor de pensão alimentícia era torcedor do Vasco. E o juízo obrigou que todo jogo do Vasco ele se apresentasse à delegacia do bairro dele. E ele só perdeu o primeiro jogo. Ele pagou a dívida. Olha. Então, fica aí, né, a dica para vocês. E é verdade, né, Elton? Isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Elton, a sua presença aqui, sua disponibilidade, sua atenção e que venham muitos mais temas, né, que a população, inclusive, possa nos enviar para a gente conversar aqui e bater esse papo maravilhoso, como sempre. É sempre uma satisfação. Então, eu também agradeço a sua companhia e aproveito para deixar mais uma reflexão. Quando uma mãe decide lutar pelo direito do seu filho, ela move o mundo. Essa cena da novela, ela foi um grito coletivo. Mas na vida real, a gente transforma o grito em ação, com apoio, acolhimento e informação. Falar sobre pensão alimentícia, guarda e direito de convivência é falar sobre responsabilidade, presença e compromisso com o futuro das nossas crianças. O Família na Real existe para isso. Transformar dúvidas em caminhos e situações difíceis em decisões conscientes. A cada programa a gente reafirma que direito das famílias não é apenas sobre lei, é sobre vínculos, cuidado e justiça. Se hoje esse tema tocou você, é porque ele importa. Importa para milhares de mães, pais e principalmente para os filhos, que merecem crescer com dignidade e amparo. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.